Olá, professores, professoras, pedagogos, pedagogas, gestores e gestoras e demais profissionais da educação. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro formativo do workshop Cadernos Pedagógicos, Estudos e Reflexões na Educação Infantil. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre o caderno de transição na educação infantil, escuta, acolhimento, transições e continuidade. O caderno de transição na educação infantil objetiva ressignificar, qualificar e potencializar a transição de forma a garantir a continuidade do processo educativo, respeitando os percursos das crianças e as especificidades relativas à faixa etária e à etapa da educação básica a qual pertence, uma vez que a Rede Municipal de Ensino de Curitiba possui currículos específicos para a educação infantil e o ensino fundamental. Esse caderno, então, ele foi lançado com base nas legislações vigentes e nas orientações pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E ele aborda os seguintes temas. Ele inicia trazendo para nós a linha do tempo. Esta linha do tempo faz um resgate histórico dos documentos que vêm nortear o processo de transição na educação infantil. O caderno destaca também a concepção de infância e de criança e traz para nós a importância do brincar, como também as formas de habitar o espaço, essa relação, vínculo e pertencimento. Outra temática trazida no caderno são as diferentes transições que acontecem na educação infantil, sejam elas as transições entre as turmas ou as transições entre etapas da etapa da educação infantil para o ensino fundamental. O caderno mostra também os possíveis diálogos que acontecem durante a transição, trazendo sentido e significado quando falamos nas dimensões das transições. É importante olhar para as tensões e rupturas que são comuns durante todo esse processo, mas também a importância da continuidade de processos peculiares. O caderno reforça ainda que a transição é um papel de todos. Todos somos envolvidos nesse processo. Ele nos mostra também o olhar da criança para a transição. O que elas pensam? O que elas questionam? O que elas observam? Quais são as suas hipóteses e questionamentos sobre todo esse processo? Um destaque importante, presente também em um dos nossos capítulos do caderno, são as inspirações através de relatos de ações das unidades sobre o processo de transição e a apresentação do plano de transição e os seus organizadores. E quando falamos então em transição, cabe a nós refletirmos sobre a concepção de infância. Por isso, o caderno destaca que a infância é um período de descobertas e aprendizagens. Durante toda essa fase da vida, as crianças experimentam e buscam, através da sua curiosidade, conhecer esse mundo à sua volta, por meio do encantamento, desenvolvendo então assim a sua criatividade e a sua imaginação. É importante destacar que a infância é um período rico de descobertas, onde a criança conhece a si, conhece o outro e o mundo que está à sua volta. Se olharmos para cada um de nós, podemos refletir que aqui estão representadas diferentes infâncias. Cada um de nós viveu em diferentes lugares, diferentes espaços, com diferentes pessoas, e tudo isso nos revela uma infância única. Quando olhamos então para as pesquisas em relação à sociologia da infância, os autores afirmam que a infância é plural,
são infâncias. Isto porque as crianças vivem nesses diferentes espaços, com diferentes costumes e esses costumes que marcam, esse período da vida, que marcam toda essa trajetória em sociedade. Desse modo, ao pensarmos na nossa cidade, precisamos considerar todas as infâncias presentes nela. Sejam as infâncias do centro da cidade, as infâncias nos bairros, na aldeia. Cada uma delas possui suas singularidades. E é papel fundamental do professor esse olhar atento, essa escuta sensível a essas diferenças e potencialidades que encontramos nas nossas unidades. Sendo assim, Barbosa e Horn afirmam que a infância das crianças alicerça as aprendizagens que serão construídas ao longo da sua vida. Entendemos assim a importância dessa infância. Também é a partir das experiências que a criança vivencia durante a sua infância que vão deixar marcas, impactos duradouros em suas vidas. E por falar então em infâncias, é imprescindível destacar a concepção de criança. A criança é centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Quando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil afirmam que a criança é o centro do planejamento curricular, elas estão nos convidando a repensar a forma como organizamos nossas práticas pedagógicas. A criança não é vista como alguém que apenas recebe conhecimentos prontos. Ela é compreendida como um sujeito histórico e de direitos, ou seja, uma pessoa que possui sua própria trajetória, a sua cultura, experiências, modo de pensar, sentir e agir no mundo. Esse entendimento nos leva a reconhecer que o desenvolvimento infantil acontece nas interações e relações que a criança estabelece diariamente. Ela aprende e se desenvolve quando brinca, quando conversa, observa, explora, cria hipóteses, compartilha experiências e participa ativamente da vida coletiva. As diretrizes também destacam que essas aprendizagens elas acontecem nas práticas cotidianas disponibilizadas pelos adultos e construídas pelas próprias crianças. Isso significa que os espaços, os tempos, os materiais, as propostas pedagógicas e as relações precisam ser cuidadosamente planejadas para garantir experiências significativas. Outro aspecto importante é que a criança aprende na convivência e interação com outras crianças e com outros adultos de diferentes idades. E cada encontro amplia suas possibilidades de expressão, de comunicação, descoberta e construção de conhecimentos. Além disso, esse desenvolvimento está profundamente relacionado aos contextos culturais nos quais as crianças, no qual a criança está inserida, seja a sua família, a sua comunidade, as suas tradições, suas linguagens e seus modos de viver. Fazem parte do currículo e devem ser valorizados no cotidiano da educação infantil. Portanto, colocar a criança no centro do planejamento curricular significa escutá-la, observar suas manifestações, reconhecer suas potencialidades e considerar seus interesses e necessidades como ponto de partida
para a ação pedagógica. Mais do que planejar para as crianças, somos convidados a planejar com as crianças, construindo então práticas que respeitem seus direitos, valorizem suas experiências e promovam seu desenvolvimento integral. Quando falamos que a criança é um ator social, estamos dizendo que ela participa ativamente da vida em sociedade. Durante muito tempo, acreditou-se que as crianças apenas recebiam ensinamentos dos adultos e que precisavam crescer para poder contribuir com o mundo ao seu redor. Hoje, sabemos que não é assim. A criança observa, ela interpreta, ela questiona, ela cria ideias, estabelece relações e influencia os ambientes dos quais participa. Ela não é apenas espectadora da realidade, ela faz parte dela e ajuda a transformá-la. Desde muito pequena, a criança expressa suas opiniões, faz escolhas, demonstra preferências, cria brincadeiras, constrói amizades e produz cultura, junto com as outras crianças e com os adultos. Em cada interação, ela aprende, mas ela também ensina, comunica seus pensamentos e deixa suas marcas no grupo. Por isso, quando reconhecemos a criança como ator social, entendemos que ela tem voz, que suas experiências são importantes e que suas manifestações precisam ser consideradas no planejamento. Na educação infantil, isso significa, então, escutar atentamente as crianças, observar seus interesses, valorizar suas ideias e criar oportunidades para que elas participem das decisões e das experiências do cotidiano. Reconhecer a criança como ator social é compreender que ela é protagonista da sua própria infância. Ela constrói conhecimentos, ela estabelece relações e participa ativamente da sociedade desde o nascimento. Assim, o nosso papel como educadores é garantir espaços, tempos e experiências que permitam às crianças exercerem esse protagonismo, expressarem suas múltiplas linguagens e participarem de forma significativa da vida coletiva. O caderno também destaca a importância do brincar. O brincar, que é uma linguagem da criança, ele é eixo estruturante das práticas pedagógicas da educação infantil e é também um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento trazidos pela BNCC. Quando eu digo que o brincar é linguagem, é por meio dele que as crianças se expressam, comunicam sentimentos, seus pensamentos, desejos e compreensões sobre o mundo em que vivem. Por isso, ele é linguagem. O brincar, enquanto eixo estruturante das práticas pedagógicas na educação infantil, reforça a importância do brincar, pois é por meio dele que as crianças vão construir e se apropriar de novos conhecimentos, na relação e interação com diferentes pares e também com os adultos. O brincar, enquanto direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança, garante que a brincadeira ela aconteça cotidianamente nas nossas unidades, de diferentes formas, sejam elas em diferentes espaços, lugares, com diferentes materiais e parceiros que são importantes nessa construção e nessa aprendizagem das crianças. Por isso, o brincar é uma prática social. A brincadeira é algo histórico e social, passada de geração em geração por diferentes faixas etárias. E nesta, há repertórios de brinquedos, de brincadeiras, de vocabulário, uma herança cultural. E falar então em brincar e a sua importância, é preciso considerar os espaços e tempos para que a brincadeira aconteça com qualidade.
Então, o caderno destaca que há diferentes formas de habitar o espaço, essa relação em vínculo e pertencimento. Quando eu olho para os espaços das unidades, sejam eles as salas de referência, o refeitório, os parques, os corredores, os banheiros, dentre outros, eles são cotidianamente habitados pelas nossas crianças, possibilitando assim encontros e relações. Por ser tão essencial, os espaços devem considerar que as crianças se sintam pertencentes e criem vínculo. Oliveira e Cruz já afirmam que os espaços nos constituem, sejam por meio atrelados à relação entre o corpo, espaço e tempo. São nessas relações que construímos memórias, histórias e marcas que levaremos para toda a vida. Então, os laços que construímos nesses espaços garantem memórias e histórias que vão ser experienciadas pelas crianças e vão oportunizando ainda outras experiências que lhe darão sentido e significado. A criança precisa ter oportunidade de se locomover nesses espaços de maneira segura e livre. A partir do momento que a criança tem o reconhecimento desse espaço, se sentindo segura e livre, ela se sente pertencente. Isso então nos revela que, à medida que as crianças vão habitando esses espaços, eles se tornam ambientes. Ao ser habitado e vivido pelas crianças, os ambientes constituem-se pelas experiências, relações e criações que precisam estar organizados de forma que incentive a autonomia e que instigue a investigação e elaboração de hipóteses, que permita criar memórias afetivas, pois, ao explorar todas as suas potencialidades e possibilidades, criam sentidos e significados para os ambientes em que habitam. Por essa razão, então, entendemos que esses pequenos deslocamentos que acontecem dentro da unidade são chamados de microtransições. Eles são importantes, pois criam experiências, vínculo e pertencimento. E quando ouvimos a palavra transição, o que vem à nossa mente? O que vem à sua mente? Muitas vezes pensamos em mudança, passagem, em sair de um lugar para chegar a outro. E é exatamente isso que o significado da palavra nos apresenta. Transição é o movimento de ir de uma situação para outra, de forma gradual, construindo novos caminhos e novas experiências. Agora, vamos pensar então nas nossas crianças. Desde muito pequenas, elas vivenciam diversas transições. Algumas são mais simples, outras mais desafiadoras. A entrada no CMEI, SEI ou escola, por exemplo, é uma das primeiras grandes transições da infância. Imagine essa criança chegando a um espaço novo. Ela encontra ali ambientes diferentes daquele que ela já conhece. Conhece então novas crianças, estabelece novos vínculos com outros adultos e passa a viver uma rotina que até então lhe era desconhecida. Para nós, os adultos, pode parecer apenas mais um dia, mas para a criança é uma grande mudança. E as transições, elas não acontecem apenas na chegada. Elas estão presentes durante todo o cotidiano da educação infantil. A criança, ela transita entre os espaços, entre os grupos, entre experiências. Algumas chegam, outras partem. Novos encontros acontecem e as despedidas também. Por isso, é importante compreender que cada transição carrega sentimentos, expectativas, descobertas e desafios. Quando uma criança muda de ambiente, de uma turma ou inicia uma nova etapa, ela não apenas deixa para trás tudo o que viveu. Pelo contrário,
Ela leva consigo suas experiências, suas memórias, seus aprendizados e os vínculos que construiu. É por isso que o caderno nos lembra que esse transitar pela vida e pelos espaços educativos cria marcas nas crianças. Marcas de acolhimento, de pertencimento, de confiança e de afeto. Se a transição é um processo significativo para a criança, o nosso papel, então, enquanto educadores, é tornar essas passagens mais seguras, sensíveis e respeitosas. Precisamos criar pontes entre o que a criança já conhece e aquilo que ela está prestes a descobrir. Afinal, uma transição bem acompanhada não é apenas uma mudança de lugar ou de novos encontros. É uma oportunidade de crescimento, de construção de identidade e de fortalecimento dos vínculos. Falar sobre transição é, acima de tudo, falar sobre cuidado. É reconhecer que cada mudança vivida pela criança merece atenção, escuta e acolhimento, para que ela possa seguir seu caminho com segurança, confiança e alegria. Precisamos lembrar que toda mudança traz desafios. Para as crianças, estar em uma nova turma, conhecer novos colegas, novos professores ou iniciar uma nova etapa da escolarização pode gerar expectativas, curiosidade e muitas vezes insegurança. É justamente por isso que a Base Nacional Comum Curricular nos chama a atenção para um aspecto fundamental. As transições precisam acontecer de forma cuidadosa e respeitosa. O documento afirma que para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é necessário haver equilíbrio entre 3 elementos: as mudanças, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo. Mas o que isso significa na prática? Significa que a criança precisa encontrar novidades. Afinal, ela está iniciando uma nova etapa. Porém, ao mesmo tempo, ela também precisa reconhecer elementos que lhe tragam segurança e pertencimento. Isso acontece quando valorizamos suas histórias, suas experiências anteriores e tudo aquilo que ela já aprendeu e é capaz de fazer. A transição não deve ser entendida como um recomeço do zero. Cada criança chega trazendo conhecimentos, descobertas, experiências, amizades e modos próprios de se relacionar com o mundo. Por isso, a nova etapa precisa ser construída a partir dessas experiências já vividas. Quando o professor conhece a trajetória da criança e considera seus saberes, cria-se uma ponte entre o que ela já conhece e aquilo que ela irá aprender. Outro ponto essencial é o acolhimento afetivo. Nenhuma aprendizagem acontece plenamente, então, quando a criança não se sente segura, respeitada e pertencente ao grupo. O acolhimento, ele fortalece vínculos, gera confiança e ajuda a criança a enfrentar os desafios das mudanças com tranquilidade. Esse excerto, então, do caderno alerta para a importância de evitar a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. O que foi vivido anteriormente não deve ser interrompido ou desconsiderado. Uma transição de qualidade acontece quando a criança percebe que sua história importa, que suas aprendizagens são valorizadas e que existe uma continuidade em seu percurso educativo. Assim, mais do que mudar de uma turma ou de etapa,
a criança segue construindo sua trajetória de forma segura, acolhida e respeitada em sua integralidade. Olá, meu nome é Priscila, sou pedagoga formadora e daremos continuidade ao tema Transição na Educação Infantil. Dando continuidade às reflexões sobre o tema, torna-se essencial compreender quais transições as crianças irão vivenciar em seu percurso na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil apresentam as diferentes transições. As transições que os bebês e as crianças vão vivenciar nesse período de vida. A transição da casa para a instituição, as microtransições, as transições entre as turmas, a transição da educação infantil entre as unidades, SEIs, CMEIs e escola, e a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Com base nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, cabe destacar que algumas dessas transições ocorrem no âmbito interno da unidade, como as microtransições e também as transições entre as turmas. Já outras, por sua vez, acontecem para outros espaços, como a transição da casa para a instituição e a transição para outra unidade educacional. A transição que acontece da casa para a instituição é o primeiro grande marco de separação e socialização da criança, fora do seu núcleo familiar. Esse processo vai muito além de uma simples mudança de espaço físico. Ele envolve uma profunda reorganização emocional, social e cultural para os bebês e para as crianças pequenas, e para suas famílias também. A autora Maria Rosete Ferreira diz que temos 3 atores nesse processo inicial, que passam por um delicado processo de integração: a criança, a família e o professor. Porém, é você, professor, que possui a intencionalidade pedagógica, que em parceria com a equipe gestora, possibilita a flexibilização da rotina das crianças, auxiliando na integração delas ao ambiente. Essa flexibilização pode ocorrer em relação aos momentos ali de alimentação, de descanso, a presença da família na instituição durante os primeiros dias, transmitindo assim segurança à criança perante ao novo. A autora nos mostra que a transição da casa para a instituição exige de nós a articulação entre gestores, pedagogos, professores e famílias, tendo como princípio dessa relação o acolhimento e a escuta também. Para que essa transição ocorra de forma harmônica e flexível, a unidade precisa reconhecer que nesse momento os bebês e as crianças estão deixando ali o aconchego familiar para ingressar em um espaço novo e desconhecido a elas. Nesse novo espaço, encontrarão ali adultos e outras crianças com quem nunca conviveram. Desse modo, o acolhimento afetivo é fundamental para dar segurança aos pequenos e aos seus responsáveis também, que atravessam esse período junto com elas. Outra transição que o caderno traz são as microtransições. As microtransições fazem parte das ações que marcam a vida diária e se referem às transições que acontecem na vida cotidiana na unidade, ou seja, os deslocamentos de um espaço para o outro,
de uma proposta para outra proposta. Por exemplo, quando a criança está na sala de referência e vai se dirigir ao refeitório para o momento de alimentação, esse movimento, esse caminhar pelos espaços, o trajeto que ela faz, possibilitando ela ali que ela se familiarize com esses espaços da instituição. À medida que as crianças vão se relacionando com esses espaços da unidade, elas vão habitando esses espaços, tornando esses espaços em ambientes para elas. Ambientes que oportunizam a elas se relacionarem com os diferentes materiais, com outras crianças e com os adultos também. Ao apropriar-se desses espaços, as crianças constroem ali um sentimento de segurança que é fundamental para o desenvolvimento de sua autonomia. Dessa forma, cabe à unidade olhar para esses momentos de transição, não apenas como meros intervalos ou tempos de espera, mas como os ricos contextos de aprendizagem. O planejamento intencional dessas rotinas garante que os deslocamentos e as mudanças respeitem o tempo de cada criança, acolhendo ali as suas singularidades e promovendo o protagonismo infantil em cada pequena ação do dia. Aqui nós trazemos um exemplo. Observe nessa imagem. As crianças estão no momento de alimentação, denominado café com cantos, que acontecem nas nossas unidades. Para planejar esse momento, o professor precisa organizar os materiais, o espaço, os pequenos agrupamentos e o tempo para que as crianças se alimentem. Porém, também é necessário planejar o que vai acontecer depois dessa ação. O que as crianças vão fazer? Será que as crianças vão ajudar a guardar os objetos, os materiais? Será realizado esse processo em agrupamentos? Essa transição entre um momento e outro, entre uma proposta e outra, também precisa ser pensada e planejada. Ou seja, todas essas ações de microtransições que acontecem no cotidiano da unidade. Outro exemplo é quando planejamos uma proposta contínua. O professor tem que prever qual vai ser o tempo para essa proposta, quais os materiais vamos utilizar, como organizaremos os agrupamentos, em que espaço essa proposta vai acontecer. Mas, além disso, é fundamental considerar as microtransições, as ações que antecedem e sucedem essa proposta. Isso inclui o tempo para a higienização dos pincéis, a organização dos materiais, os deslocamentos nos espaços, o momento para lavar as mãos. Todas essas ações exigem ser consideradas no planejamento do professor. O caderno também aborda a transição entre as turmas, um processo que exige nossa atenção, pois muitas vezes não recebe o cuidado necessário. Todo início de ano há uma mudança significativa para elas, uma nova turma, novos professores, nova sala de referência, novos colegas, novas propostas e um mundo novo de possibilidades e também inseguranças. Quando falamos em transição entre as turmas, precisamos pensar como esse processo vai acontecer. Ao sair do berçário, os bebês indo para o maternal,
a criança enfrenta várias transformações ao mesmo tempo. Uma nova sala, novos colegas, novos professores, salvo algumas vezes que o professor acompanha a turma. Para que essa transição, então, ocorra de uma forma segura, o ambiente precisa ser acolhedor e garantir o sentimento de pertencimento dos pequenos. Isso exige uma postura pedagógica baseada no afeto, no acolhimento e na escuta atenta por parte do professor. Por isso, deve-se planejar estratégias e ações de integração entre as turmas, por meio ali de brincadeiras, das interações, no intuito de familiarizar as crianças com esse novo, sempre respeitando o tempo de cada uma, para que essa transição ocorra de forma segura e afetuosa. Nós temos a transição da educação infantil entre as unidades CEMEI, SEI e escola, que acontece CEMEI de 0 a 3 anos para CEMEI com pré-escola. Temos a transição do CEMEI de 0 a 3 anos para a escola com educação infantil. Tem a transição dos 6 contratados de 0 a 3 anos para o CEMEI com pré-escola. E há a transição dos 6 contratados de 0 a 3 anos para a escola com educação infantil. A transição deve ser planejada, considerando a parceria entre as unidades e a família, alinhada a ações que venham a garantir a continuidade do aprendizado, evitando rupturas e assegurando que a criança se sinta segura. Temos a transição da educação infantil para o ensino fundamental. A transição ali acontece de CEMEI e SEI com pré-escola para a escola do ensino fundamental, para o primeiro ano dessa etapa. E também temos a transição da escola com pré-escola para a turma de ensino fundamental, para o primeiro ano. Temos muitas escolas que possuem turmas de educação infantil, que embora estejam na mesma instituição, também irão participar da transição para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, trazemos uma citação agora do Sarmento, que fala o seguinte, que nós, na escola, muitas vezes convidamos os alunos a adentrar os espaços e esquecemos a criança do lado de fora. O que essa citação nos convida a refletir? Que a criança que está na educação infantil e agora passa para o ensino fundamental, ela não deixa de ser criança. E isso nos alerta sobre a ruptura que acontece na instituição, que muitas vezes ocorre durante esse processo de transição. A autora Hoffman também fala que essas mudanças, esse desconhecido, esse novo, pode trazer muitas angústias, medos e inseguranças. Assim como o contrário, podem aparecer alguns impulsos, como euforia ou até mesmo descobrir algo novo nessa nova etapa. A transição da educação infantil para o ensino fundamental exige um planejamento focado no acolhimento, na continuidade da aprendizagem e na escuta ativa da criança. O objetivo é garantir que as crianças se sintam seguras e confiantes, reconhecendo o novo espaço
como um ambiente de descobertas, descobertas contínuas. Ao considerar as diferentes situações de transição vivenciadas pelas crianças, é fundamental ressaltar que a passagem da educação infantil para o ensino fundamental não deve se limitar a festividades de fim de ano. Essas celebrações tradicionais, como formaturas, muitas vezes atendem apenas às expectativas dos adultos e não são indicadas para essa etapa. A verdadeira transição envolve o planejamento de ações intencionais ao longo de todo o ano. E é perfeitamente possível celebrar, festejar esse momento na unidade, desde que seja significativa para a criança e carregue uma clara intencionalidade pedagógica. Afinal, trata-se de apoiar as crianças na entrada de um novo ciclo de sua vida. A transição é um papel de todos. Quando falamos em transição, a participação não é exclusiva de crianças e professores. A transição é um processo que envolve um grupo ainda maior de pessoas e interlocutores dessas ações. Cabe também à família a colaboração no contexto relacional, trazendo ideias e consolidando situações de reflexão sobre os sentimentos e saberes estabelecidos entre ambos. A relação escola-família parte inicialmente de ações de respeito mútuo, acolhimento e uma diversidade de papéis e tarefas, em que as crianças são o elo dessa união entre estes e trazem as experiências vividas e sentidas cotidianamente, sendo protagonistas de suas aprendizagens e relações mediadas pelos adultos. Diante de todos esses processos de transição, é importante refletir: o que será que as crianças pensam? O que será que elas trazem em relação a essas ações? De que forma ela irá representar para nós? As crianças pensam a transição por meio da fala, nos contam as suas percepções a respeito do que observam, do que sentem, apreciam e também imaginam e apreendem do mundo. As falas trazidas a seguir apresentam as curiosidades das crianças durante as ações de transição ao longo do ano. As crianças precisam participar desse processo. A autora Hoffman nos fala que se compreendemos a criança como um sujeito social e de direito, nós precisamos então afirmar esse compromisso com ela, trazendo para participar desse processo de transição, para que ela possa opinar sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. Desse modo, sobre algo que ela ainda vai experimentar também. Apresentaremos então agora as falas das crianças, o que elas trazem em relação a essa curiosidade sobre esse processo. Nós temos aqui falas das crianças da Escola Municipal Sei Davi Carneiro, do Núcleo Boqueirão. Temos a fala do Lorenzo, que diz assim: lá tem prova de ciências, a gente faz tarefa em casa. Temos a fala da Alice: eu queria saber se a gente vai dançar, escrever no computador, brincar e receber visitas das outras salas. Temos a fala da Maria Eduarda: eu acho que não vai ter hora do soninho, nem de brincar, nem de comer.
Olha quantas crianças nos revelam por meio das falas, o que elas já sabem sobre aquela nova etapa, né? Suas curiosidades, suas angústias. Temos a fala do Lucas. Eu quero saber se a gente pode levar o ursinho. Tem o João que diz assim: vai ter alongamento na educação física. Temos a Alice que pergunta: a gente vai fazer prova? E o Lourenço que diz: queria saber se a gente pode escrever de caneta. Levando em consideração toda essa visão das crianças, apresento algumas dúvidas que eles enviaram de uma turma de pré-2 para uma turma de primeiro ano. Para que as crianças pudessem responder essas dúvidas, as dúvidas vieram da Escola Municipal Ivaiporã, do Núcleo Pinheirinho. As crianças trouxeram algumas perguntas ali. Tem aula de matemática? Vocês desenham? A prof é legal? O lanche é bom? O que vocês mais gostam? Tem regras? Quantas perguntas as crianças, podem nos trazer e revelar ali as suas curiosidades. Precisamos sanar essas dúvidas das crianças. Elas precisam ser respondidas da forma mais clara possível. Precisa ser de forma natural, porque toda pergunta que a criança faz, ela espera uma resposta. Então, devemos organizar várias ações e estratégias para isso, como o envio de cartas, realizar encontros, vídeos, entrevistas, que eles façam com outras crianças. Algumas escolas optam por fazer essas gravações. São pequenas gravações que vão contando como está acontecendo esse cotidiano na nova etapa. O caderno nos traz também relatos de ações de outras unidades, para que possamos nos inspirar e planejar novas ações para esse processo de transição. Aqui eu apresento para vocês agora 2 gravações de crianças contando como está sendo o primeiro ano no ensino fundamental. Vejam os vídeos. Hoje eu estudar no Sementeruco, eu vou contar para vocês como que é aqui na escola. Aqui na escola é bem legal, a gente fica até de tarde ou até meio-dia. Só que daí a gente tem que almoçar, daí a gente vai pro recreio, brinca, só que não pode bater. Daí a gente tem novos amiguinhos aqui que não pode brigar, nem xingar. E eu vim do pé do tronco. O que eu gosto daqui é da atividade. E aqui, lá no tronco, eu jogava futebol com meus amigos. É isso que eu acho diferente. Algumas escolas optam por fazer essas gravações. São pequenas gravações que vão contando como está acontecendo esse cotidiano na nova etapa. O caderno nos traz também relatos de ações de outras unidades para que possamos nos inspirar e planejar novas ações para esse processo de transição. Diante de todas essas reflexões, pensando em qualificar esses processos e potencializar, o Departamento de Educação Infantil então elaborou um plano de transição que vem para organizar essas ações. O plano de transição e os seus organizadores. Algumas ações são essenciais para que a transição das crianças ocorra de forma tranquila, harmoniosa e contínua.
sendo necessário estruturar um plano de transição. Esse plano necessita da colaboração de todos, crianças, profissionais e familiares. Lembrando ainda que ele deve ocorrer durante todo o ano, não sendo iniciado apenas no segundo semestre. Além de ser necessário conhecer a realidade da comunidade e do seu entorno, observando as suas especificidades. Então, quem irá participar desse plano de transição são as unidades que atendem somente crianças de 0 a 3 anos do Maternal 2, que estão indo para os pré do SEI, CEMEI e escola. E também as unidades onde as crianças estão em turmas de pré, de SEI, CEMEI e escolas, que estarão indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Apresentamos o plano de transição, como está organizado e quem irá fazer parte da construção desse plano. Então, olhamos ali que o plano deverá ter a seguinte estrutura: o nome da instituição, o ano, os participantes, diretor, pedagogo e demais informações necessárias sobre a unidade e a turma. Dentro desse plano, terá algumas perguntas que irão nortear as ações que acontecerão, e serão previstas por meio desse planejamento. Temos o espaço da turma. Qual turma participará da transição? Quem são essas crianças? Do que elas gostam? O que já investigam? Tem o espaço para as ações. Quais ações necessárias para garantir um processo de transição respeitoso e contínuo? Tem o período, a periodicidade dessa ação, quantas vezes acontecerá, em quais dias da semana. O encaminhamento a ser realizado, então qual ação irá acontecer, que materiais, espaços, agrupamentos. E temos o espaço para reflexão da ação, como foi o desenvolvimento da ação, quais foram as percepções das crianças. Essa reflexão da ação é essencial, porque isso vai nortear o replanejar para as novas ações que irão acontecer. E também ali a parte que aparecem os responsáveis, que estão envolvidos em todo esse processo. Ações a serem organizadas no plano de transição. Precisamos ter a parceria entre unidades e com as famílias para que as ações aconteçam. Ações como de conversa e esclarecimento sobre o processo de transição com as famílias. É importante comunicar às famílias sobre esse processo, Então, naquela reunião inicial ou em vários momentos, nós precisamos comunicar quais ações serão contempladas ao longo desse ano, prevendo esse processo de transição das crianças. Momentos de conversa com as crianças desde o início do ano sobre as etapas da transição e sobre a escola a qual as crianças irão no ano seguinte. Muitas das unidades que ofertam educação infantil não possuem turmas de pré-escola. Então, é possível que a criança vá de um CEMEI ou SEI para outro CEMEI e SEI. É importante termos momentos de conversa sobre os sentimentos das crianças e das possibilidades de manterem os amigos e fazer outros amigos também. Mais ações que devemos pensar e organizar ao longo deste ano. Momentos de conversa entre os profissionais das diferentes unidades educativas. Pensar nessas propostas, de integração, seja por meio das cartas, do vídeo, vem trazer e aproximar as crianças dessa nova etapa que ela irá viver.
né? Olha a importância, né, desse diálogo entre as crianças, entre os professores, entre as unidades. Há visitas à escola com proposta planejada, como brincadeiras, piqueniques, visita ao espaço interno e externo dessa unidade, com a participação em propostas junto com as outras turmas, né? Então, planejar junto com a outra unidade, com a instituição de ensino, propostas que venham ali revelar, né, como é esse espaço, como é estar nesse novo ambiente, né, trazendo ali uma tranquilidade, um acolhimento para essas crianças. Também podemos fazer a troca de perguntas entre os CMEIs e os SEIs e a escola. A visita dos profissionais na escola e CMEI, a importância dessa parceria entre os educadores, professores, né, de entender um pouquinho desse processo de transição, da etapa, né, que a criança vem ali da educação infantil, quais as ações que podem ser previstas ali nesse início de ano também no ensino fundamental, em decorrência dessa criança que está chegando, né, essa nova etapa, e eu preciso considerar num processo de continuidade de aprendizagem, de acolhimento, né, continuando ali esse processo que ela já vem desenvolvendo ao longo da educação infantil. A visita das crianças da escola do CMEI à escola, né, registro de todas as ações realizadas, pode ser por meio de foto, vídeos, registros e relatos escritos, né? Encaminhamento de imagens vividas pelas crianças do SEI e CMEI e escola para compor um espaço de apreciação estética para a unidade de destino, né? Isso traz ali um acolhimento para essas crianças que irão, né, no ano seguinte para esse espaço e percebem ali que estão sendo esperadas com todo o acolhimento e cuidado. Lembre-se, muitas crianças não irão para a mesma escola. Nesse sentido, é interessante ampliar o repertório delas a respeito das diferentes escolas que existem. A percepção que existem espaços diferentes pode se transformar em potenciais projetos de pesquisas, caso isso seja de interesse das crianças. Como profissionais da educação, precisamos garantir a todas as crianças dos CMEIs e SEIs e escolas processos de transição seguros, respeitosos e acolhedores. Chegamos ao final desta formação, mas o tema da transição permanece vivo em nosso cotidiano, desafiando-nos a refletir continuamente sobre as experiências que oferecemos às crianças. Falar de transição na educação infantil é falar de encontros, acolhimento, escuta e continuidade. É compreender que cada mudança vivida pela criança, seja a entrada na instituição, a passagem de um agrupamento para outro ou a chegada ao ensino fundamental, envolve emoções, expectativas, descobertas e necessidade de construir novos vínculos. Mais do que preparar as crianças para uma próxima etapa, o nosso compromisso é garantir que elas sejam reconhecidas em sua história, em seus saberes, em suas conquistas e em suas singularidades. Uma transição de qualidade acontece quando há diálogo entre os profissionais, parceria com as famílias e respeito aos tempos e modos de ser da criança. Nesse processo, a documentação pedagógica, a observação atenta, as interações e as brincadeiras tornam-se ferramentas fundamentais para assegurar a continuidade das experiências e das aprendizagens, fortalecendo o sentimento de pertencimento e segurança das crianças. Que as reflexões compartilhadas nessa formação inspirem práticas cada vez mais sensíveis, intencionais e comprometidas
com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças. Que possamos seguir construindo percursos educativos que acolham as mudanças sem romper com as histórias já vividas, valorizando as experiências que cada criança traz consigo. A transição não é apenas uma passagem entre etapas, é um processo de cuidado, de escuta e de construção coletiva, no qual crianças, famílias e profissionais caminham juntos. Queremos deixar aqui com vocês então uma frase do Loris Malaguzzi: nada sem alegria. Que esse movimento de transição nas nossas unidades ocorra ali com muita alegria, com muita empatia, com muito respeito e escuta, né? Que todo esse movimento de transição seja ali algo tranquilo e leve para todos. Agradecemos a sua participação e o seu compromisso com uma educação infantil que coloca as crianças no centro das decisões pedagógicas, reconhecendo-as como sujeitos de direitos, potentes, competentes e protagonistas das suas aprendizagens. Seguimos juntos, construindo caminhos que respeitam as infâncias e fortalecem uma educação cada vez mais humana, acolhedora e significativa. Não esqueçam de preencher o formulário de participação que se encontra na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo encontro.